Bom dia, pessoal. É um prazer estar com vocês aqui hoje, nessa manhã. Vou falar então um pouco sobre o sistema de informação e você tem que liberar o compartilhamento, por favor. A COVID, eles interagem e são... Pronto. Bom, no Brasil, Patrícia já deve ter falado para vocês, existem diversos sistemas de informação, né? E uma última contabilidade do próprio Ministério aí, são cerca de 400 sistemas de informação. Uma pequena parte deles são públicos, como vocês conhecem, sistema de mortalidade, nascidos vivos e de agravos notificáveis. Uma outra parte é privada, né? Tipo, só o Ministério tem acesso de gestão de programas, de sistemas e financeiros, enfim. Esses sistemas geram toneladas de dados, né? Mas eles têm uma limitação, que eles são sistemas estanque, né? Eles não conversam entre si, você não consegue correlacionar se aquela morte ocorrida linkar, vamos dizer assim, ou juntar essa informação com a do nascido vivo, ou seja, aquela pessoa que nasceu teve um registro, quando ela morre tem outro, e esses registros eles não são naturalmente juntados ou linkados, né? Então, a gente tem nos sistemas de informação, só fechar a janelinha aqui, porque está atrapalhando um pouco. Os sistemas de informação relacionados à Covid-19 no Brasil, né? A gente tem hoje 3 sistemas principais, já tivemos mais. Esses sistemas principais são o sistema de informação de mortalidade, né? Todo mundo que falece tendo como causa base ou como causa condicionante a Covid-19. A gente tem o CIVEP-GRIP, que é um sistema, ele foi desenhado para avaliar as síndromes gripais, né? E ele foi utilizado, né? Foi aproveitado pelo Ministério da Saúde para monitorar as hospitalizações por Covid. Então, é um sistema que pega todo mundo que entra na rede hospitalar para ser atendido por Covid. E você tem o SUS-VE, o Vigilância Epidemiológica, que trabalha aí com as notificações de casos, né, de Covid na atenção básica. E, além disso, a gente tem algumas outras anomalias, vamos dizer assim, que aconteceram desde o início da pandemia. Logo no início, o Ministério da Saúde fez um sistema de coleta móvel de dados chamado REDCap, que é um sistema de entrada de registro, como se fosse um formulário eletrônico, em que todo mundo que tinha alguma notificação de Covid entrava nesse link do REDCap e informava sobre o paciente, né? A gente tem também algumas prefeituras que usam sistemas próprios de notificação que não entram e não são linkados ao SUS-VE. Então, a gente tem aí um belo de um ruído, né, acontecendo de informação na atenção básica, e essas bases, para a gente ter uma noção do quantos casos a gente tem no Brasil, a gente tem que cruzar diversas bases de informação, diversas fontes de informação para ter essa estimativa. E, além disso, a gente tem os naturalmente não notificados, né? Pessoas que contraem Covid e que ou não testam, ou se testam, não entram no sistema de notificação, que é uma possibilidade. A gente tem também uma questão dos sistemas, que eu vou falar um pouco mais adiante, e é uma das questões cruciais, que é o tempo entre a ocorrência, né? Quer seja o tempo, o teste positivo para Covid, a hospitalização por Covid ou a morte por Covid, e o registro desse caso no sistema, né? E, para piorar o cenário, né, deixar ele um pouco mais confuso,
não bastasse tanto de informação que a gente teve uma mudança na definição de casos, né? Logo no início da pandemia, a gente tinha definição de casos só os brasileiros que viajaram para o exterior, né? Em seguida, os contatos de brasileiros que viajaram para o exterior, e quando lá para meados, para final de março, que a gente começou a ver casos de Covid, de pessoas que não viajaram, ou que não eram contatos de viajantes, o que a gente começou a chamar de transmissão comunitária, o caso de Covid ele passou a ser, então, registrado tão meramente por sinais e sintomas, né? No início ainda era só com teste, e mais à frente foi possível registrar casos suspeitos de Covid por sinais e sintomas. Sistemas, né? A gente tem aí um grande sistema aí, mais completo, né? Minha conexão está instável, se eu congelar aí, você me fala. O sistema de informação de mortalidade, né, vamos dizer assim, ele é o padrão ouro dos nossos sistemas de informação, é o mais antigo também, desde a década de 70, a gente tem ele implementado no Brasil. Ele tem uma altíssima cobertura, né, praticamente a totalidade dos óbitos que acontecem em território nacional, eles são captados por esse sistema, né, e ele tem também uma alta qualidade. Eu vou falar um pouquinho mais adiante aí do que qualidade é essa, por que ele tem tanta qualidade, né? E para vocês terem ideia, eu volto nisso um pouco mais adiante, mas a declaração de óbito ela é preenchida, né? O médico, vocês, no caso, quando se formarem, ou qualquer médico que se cadastre na prefeitura, ele pode fazer declaração de óbito na residência, ou se for um funcionário ou servidor de hospital, pode preencher isso dentro do âmbito do hospital. Ela é preenchida, enviada para a Secretaria de Saúde, ela é então analisada, digitada, criticada, enviada para a Secretaria de Estado de Saúde, que é analisada, enviada para o Ministério da Saúde, e se lá ainda for detectado algum tipo de inconsistência, volta-se essa declaração de óbito para o município para ser repreenchida ou recategorizada, né? E aí, uma das limitações é que, em função dessa estrutura pesada e para manter essa alta qualidade do sistema, né, a estrutura tem que ser assim, é um sistema relativamente lento e demorado. Então, uma declaração de óbito que entra, que é emitida até ser registrada no sistema e até ser finalmente analisada e criticada, o tempo para que isso aconteça é cerca de 29 dias, né? E a gente tem cerca de 5% dessas declarações demoram mais de 100 dias para ser totalmente processadas no sistema. Ele foi feito para correr uma maratona, ou seja, um sistema lento e de longo fôlego, e não uma corrida de 100 metros, né? E aí, não sei se vocês lembram da polêmica, mas de registrar óbitos pelo dia da ocorrência ou pelo dia do registro, né? A gente vai discutir isso mais adiante, mas isso leva o que a gente vê, né, nos veículos de imprensa e o próprio Ministério da Saúde, quando ele divulga um dado, ele está divulgando o dado do total de óbitos por Covid-19 que foram registrados no sistema naquele dia. Esses óbitos podem ter acontecido uma semana, 2, 3 semanas atrás, 2 meses atrás. Isso só foi entrar no sistema agora. Isso não é visto, isso não é avaliado, né? Normalmente, quando a gente vê as notícias de óbitos. O segundo grande sistema, né, esse número eu já posso atualizar um pouquinho, já está em torno de 600 mil casos de hospitalização por Covid, né? Ele tem uma cobertura intermediária, ou seja, ele é limitado somente às hospitalizações, né? E a boa parte dos hospitais tem esse sistema implementado, mas mesmo os que têm implementado, eles
registram 100% dos casos, né? E a qualidade desse registro também é intermediária, ele não passa por crítica, né? Ou seja, eu estava olhando lá do total de internações por Covid, cerca de 20% desses registros têm informações importantes faltantes, como, por exemplo, data de internação, como, por exemplo, data de alta, se teve alta, se não teve, se teve óbito ou não. E fora que algumas comorbidades também são extremamente subnotificadas, como obesidade, por exemplo, né? Quase ninguém registra os casos de obesidade de internação hospitalar. Para vocês terem ideia, todos os casos de síndrome respiratória aguda, né, que levam à hospitalização, eles deveriam ser notificados no sistema. E aí os óbitos por Covid também, eles podem e devem ser registrados nesse sistema, independente da hospitalização. Então, se teve um óbito, por exemplo, a nível domiciliar de Covid, esses óbitos eles deveriam ser registrados no sistema. E aí tem uma limitação, né, que a gente tem uma grande quantidade de municípios brasileiros que não têm unidade hospitalar nenhuma, e o registro de óbitos no sistema se dá pela Secretaria de Saúde, que precisa de capacitação, né? O CIVEP gripe ele é muito mais ágil em captar a dinâmica de hospitalização e óbito por Covid-19, né? Então, basicamente, o paciente ele é internado, ele entra no sistema, boa parte das vezes. Os casos novos são computados no dia que entram no sistema, né? Então, não tem esse delay, não tem esse atraso que o sistema de mortalidade tem, o SIM. E a gente tem uma pequena limitação, que a gente, uma das análises que eu fiz mostra que os pacientes que apresentam sinais e sintomas da COVID, em média, né, cerca de 10 dias antes das internações, 7 a 10 dias antes das internações. Ou seja, quando aparece uma hospitalização, se o paciente já está com COVID, né? Metade dos pacientes uma semana, e tem pacientes que demoram, às vezes, 14 dias até serem internados, né? Existe também um desbalanço, entre aspas, entre óbitos e casos de Covid hospitalizados, né? A gente tem um registro um pouco melhor da hospitalização do que o de óbitos. Para vocês terem ideia, o déficit do CIVEP gripe em relação ao SIM, né, é de cerca de 8%, ou seja, tem 8% a menos registro de morte no CIVEP gripe do que nos registros oficiais do Ministério da Saúde. E aí vem o nosso mais problemático dos sistemas de informações atual, que é o ESUS-VE, que é o Vigilância Epidemiológica, né? É um formulário online que hoje ele abriga diversos agravos notificáveis, e a COVID é um dos agravos notificáveis que a gente tem. Basicamente, esse registro ele é feito nas unidades de saúde pública e, teoricamente, nas privadas, que deveriam registrar os casos de síndrome gripal, né? E isso tem uma vantagem, que é a gestão descentralizada da informação, ou seja, você consegue ter a captação da informação lá na unidade de saúde, né? E tem uma limitação importante, né? Ele só foi implementado em abril de 2020, ou seja, a gente já tinha praticamente um mês de pandemia decretada, né? Muito mais tempo da epidemia de Covid-19, e a cobertura é indeterminada. A gente não sabe o quanto que ele consegue captar das informações de casos de Covid no sistema. Por quê? Muitas vezes, eu não sei quem já passou por experiência de usar o serviço privado, né, de plano de saúde ou pago, para algum tipo de doença notificável, por exemplo, por dengue. Já foi atendido numa unidade dengue, zika, enfim, num hospital do plano de saúde, em que simplesmente não fizeram nenhum cadastro. E uma outra situação de dengue que eu tive, que eu fui numa rede, num posto de saúde perto da minha casa,
que estava atendendo muito mais rápido que o hospital estava com quase 6 horas de espera para ser atendido lá, em 15 minutos já tinha sido atendido, em 1 hora e meia já recebi soro, já fui verificar na plaqueta, tudo, enfim. Mas no momento que eu pisei lá, eles já fizeram a notificação no antigo Sinan, né, a notificação de dengue. Então, a gente tem possivelmente uma subnotificação crônica dos casos de Covid-19 na rede privada, né, em detrimento da rede pública. Então, ele tem um grande potencial de cobertura nacional, né, e a gente tem um problema, que casos de síndrome gripal podem evoluir para síndrome respiratória aguda grave, e isso gera duplicidade de informação, ou seja, a pessoa é notificada no SUS-VE e também pode ser notificada no CIVEP-Gripe e também entra no Sistema de Informação de Mortalidade, caso ela venha a falecer, né? Mas tem um ponto super forte, que é a descentralização da alimentação do sistema, né? Qualquer profissional em qualquer nível de atenção consegue registrar. E aí a gente tem uma outra questão também, de um escopo um pouco mais de teórico, conceitual, né? Entre o momento da contaminação e o aparecimento dos primeiros sintomas, a gente tem uma grande janela, né? Em que muitas vezes, diferente das outras síndromes gripais, em que normalmente você só tem a transmissão do vírus durante o período sintomático, inclusive as outras epidemias, os outros surtos, né, de Covid, que foi o SARS e o MERS, o Covid só era transmitido quando a pessoa apresentava sinais e sintomas. Ela não havia transmissão assintomática. E agora, com esse novo coronavírus, a gente tem a contaminação, a possibilidade de transmissão, mesmo no período assintomático. Então, a gente tem aí uma grande janela, né, de pessoas potencialmente contaminadas que só vão aparecer no sistema, se aparecerem no sistema, após o aparecimento dos primeiros sinais e sintomas, né? Que é quando começa o registro aqui no sistema de informação. Alguns casos são pegos aqui quando a pessoa faz um teste espontâneo, né? Está sem sinal e sintoma e faz o teste, então ela pode aparecer aqui como contaminada sem ter sinais e sintomas, né? Mas a gente tem um horizonte muito mais amplo que a gente tem que considerar, que é o da vigilância epidemiológica, né? Uma vez que se identifica um caso na comunidade, as boas práticas determinariam, né, uma coisa que não acontece com tanta frequência, mas determinariam que a equipe de vigilância epidemiológica do município ela fosse até o domicílio, identificasse os possíveis contatos, em que lugares essa pessoa circulou, isolasse aquela família, né, que teve contato com o paciente com Covid, fizesse o teste nos contatos para que a doença pudesse ser corretamente contida, como foi feito, por exemplo, na China e não no Vietnã, na Coreia do Sul. A gente tem um grande desafio, que é a unificação das informações, né? A gente tem, como eu disse, bases de dados estanques que não se comunicam, e se a gente conseguisse, né, um sonho, ter um sistema único de monitoramento, onde a pessoa, uma vez entrando no sistema, quando fez um teste, por exemplo, para COVID, testou positivo, e eventualmente teve uma hospitalização, você, no momento da hospitalização, já sabe quando ela fez o teste, o que foi feito, enfim, esse sistema conversasse um com o outro, esses sistemas conversassem um com o outro, né? O outro grande desafio é o fortalecimento da vigilância epidemiológica, que foi a nossa grande pedra de tropeço, né? A gente teve uma vigilância epidemiológica muito fraca, inativa e pouco proativa durante todo esse período que a gente viveu de pandemia, né? Porque uma vigilância epidemiológica eficiente
e que gera informações, poderia ajudar a controlar muito mais a disseminação da doença, né? Depois eu vou colocar aqui para vocês alguns links úteis. A Patrícia pode colocar lá no sistema do Moodle para vocês, onde, por exemplo, vocês têm aqui alguns... o que é definição de caso, notificação, as atuais, né? Os dados brutos para serem trabalhados nos casos nacionais. Tem aqui o Big Data Covid-19 do SICT, que é de alguns colegas meus de trabalho aqui. Transparência Covid-19, que é um sistema internacional que junta diversos sistemas de informação, né? E aproveitar aqui mais uns 5, 10 minutinhos para compartilhar com vocês os principais achados de um estudo que eu fiz sobre o sistema de informação de mortalidade, né? O que acontece? Vocês lembram que existe uma demora, né? Eu vou chegar aqui. Deixa eu ver se eu transmiti aqui. Se funciona. Só que essa caixinha está atrapalhando. Peraí. Tá vendo a tela em branco? Tá aparecendo aí? Uhum. Então, a gente tem o óbito, né? A ocorrência do óbito num dia X, tá? Esse óbito, ele é um médico, então ele preenche uma declaração de óbito em 3 vias, tá? Normalmente com um cópia em carbono. Essas 3 vias, né, preenchidas. Uma via, ela é recolhida pela Secretaria Municipal de Saúde, ou seja, entre o óbito, o registro desse óbito pelo médico e o recolhimento dessa declaração de óbito pela Secretaria Municipal de Saúde já demora um tempo, tá? Essa declaração de óbito, ela então digitada, ela é processada, criticada e consolidada por um técnico especialista nisso. E aí você tem prefeituras que não têm esse técnico, tem prefeituras que nem computador direito tem que usar o computador de outra prefeitura ou digitar na sua e levar o computador para outro lugar para transmitir esses dados, porque não tem internet, né? E esse tempo de processamento, ele também varia bastante, né? Tem prefeituras que são super ágeis, tem prefeituras em que fica acumulando lá as declarações de óbito. Às vezes, aquele único técnico especialista adoeceu por Covid, por exemplo, ficou um mês internado e os números de notificação só fazem empilhar. E parece que aquele município ficou um mês sem ter nenhum óbito por Covid-19, quando muitas vezes pode ser dado devido ao represamento desses dados, né? Uma vez isso sendo criticado, consolidado, foi mal, peraí. É que eu apertei demais aqui, só um segundo. E aí, esse tempo, né? Metade desses óbitos, eles demoram mais de 27 dias para serem processados, né, no sistema de mortalidade. Então, o que você vê de registro hoje, no óbito que aparece hoje, faleceram 700 pessoas por Covid-19. Isso pode estar se referindo a coisas que aconteceram já no mês passado, né? E aí aqui tem um gráfico que dá para enxergar isso um pouco melhor, né? Mais ou menos metade dos óbitos demora entre 27 e 62 dias para serem processados. Um quarto demora entre 62 e 192 dias, ou seja, quase 6 meses para serem totalmente processados no sistema de informação. E aí vem o principal achado, né? Isso já foi noticiado aí na grande mídia, que o Brasil, ele na verdade teve 18,2% mais óbitos por Covid em 2020 do que o registrado pelo Ministério da Saúde
Ministério da Saúde registrou 194 mil, praticamente 195 mil óbitos, enquanto que o Sistema de Informação de Mortalidade deu 230 mil óbitos, né? E aí, alguns motivos para isso acontecer, né? A gente tem, inclusive, durante o processamento desses óbitos, muitos deles que não tinham sido registrados como sendo a causa base COVID-19, eles passam a ser classificados como COVID-19, né? Alguns desses óbitos também, a COVID-19 ela entra no processo causal da doença, né? Ou seja, a pessoa faleceu de insuficiência cardíaca, mas que foi agravada pela COVID-19. E isso não era contabilizado nos sistemas oficiais. E aí essa diferença de número de 18% se dá muito em função disso. Um outro achado importante também é que, pelos registros oficiais do Ministério da Saúde, os nossos piores meses, né, foram junho, julho e agosto. E pelo 100, né, que aí é a data de ocorrência do óbito, né, quando a gente vê, o pior mês foi maio, seguido de junho e julho. Tá? Ou seja, a gente tinha uma grande defasagem de informação aqui quando a situação estava mais crítica, né? E possivelmente os sistemas estavam mais sobrecarregados, né? A gente, primeira vez que passou de 1.000 mortes olhando para o SIM, né? Foi dia 5 de maio, 2 semanas antes do registrado oficialmente, né? O pior dia de pandemia foi dia 22 de maio, com 1.335 óbitos nesse dia. E o mês de maio teve a maior média diária de mortes por Covid-19, como a gente viu. Quando a gente olha para as faixas etárias, né, a gente vê aqui que praticamente 3/4 dos óbitos que aconteceram no Brasil em 2020 aconteceram entre idosos, né? E 1% entre crianças e adolescentes. Parece pouco, mas quando a gente olha para esse recorte de faixa etária, né, a gente vê que tiveram 1.207 óbitos de brasileiros com menos de 18 anos, crianças e adolescentes. Sendo que desse total de óbitos, praticamente 1/3 aconteceu até o primeiro ano de vida, né? Esse azul escuro aqui mais o verde, dá 37%, né? Aconteceu antes do primeiro ano de vida e quase metade dos óbitos aconteceram entre os menores de 2 anos de vida, tá? O que mostra aí uma vulnerabilidade maior dos recém-nascidos e das crianças do que das crianças em idade escolar e adolescentes, por exemplo. Aqui esse recorte mostrando aí que entre quem faleceu de Covid com menos de 18 anos, boa parte. E aí a gente fala aí de 111 bebês, né, com menos de 28 dias que faleceram de Covid-19, que é inaceitável, uma tragédia, né? E aí a gente vê também o recorte aqui de idosos, né? A população de idosos dividido por faixa etária que mais afetada foi entre 70 e 79 anos, em números absolutos, né? E a gente vê também que os 3 principais grupos de profissão que mais morreram de Covid-19 eram aquelas profissões que não puderam parar, né? Produção de bens e serviços industriais, com praticamente 1/5 dos óbitos, serviços, vendedores de comércio e lojas de mercados. Foi o segundo grupo de profissionais que mais faleceu por Covid. Em seguida, os agrícolas, agropecuários, florestais e da pesca, e profissionais das ciências e das artes, né? E quando a gente olha para as profissões dos profissionais de saúde, né, faleceram foram 1.877 profissionais de saúde que faleceram de Covid em 2020, né? 44% desses óbitos aconteceu entre a profissão médica, né? 27% enfermeiros, 13% dentistas. Aqui é uma decomposição, mas isso aqui eu não vou entrar muito em detalhe. Tá? Isso foi financiado aí pelo programa Inova Fiocruz. E é isso, acho que meia horinha para dar um breve panorama, né, do que
aconteceu aí no Brasil. Você quer abrir o seu som ou eu abro aqui? Pessoal, estão me ouvindo? Acho que tá. Eu até aumentei demais aqui. Alguém tem alguma pergunta? Eu vou parar aqui a gravação para deixar só a gravação